Noite, mais um enorme prazer estar aqui convosco novamente nessa noite de hoje, né? Nós vamos aqui tratar de mais uma das inúmeras parábolas de Jesus, essa parábola do grão de mostarda e do monte, que vocês podem estar até pensando assim, mas que parábola é essa? Nunca ouvi falar dela, mas ela trata de uma passagem que muitos já devem ter ouvido falar, tá? Porque questão de nome de parábola, cada um dá o seu, né? Eu gosto de atrelar as figuras que ela apresenta, né, para dar a mensagem para a gente. Então, a parábola de hoje, né, ela trata daquele episódio, né, da cura do menino lunático, que está nos vários evangelhos, mas o foco que eu vou colocar é o evangelho de Mateus, tá? Como sempre, né, as parábolas, essa aqui, ela vai trazer uma mensagem que nós vamos ver no final, que trata de uma das profecias que nos interessa particularmente, né, nós que somos do meio espírita, né? Então eu estou aqui me segurando para não entregar, né, antes do tempo a surpresa, né? Mas vamos lá. Então, parábola do grão de mostarda e do monte. Toda a parábola de Jesus, ela está inserida num contexto. Então vamos entrar no clima, vamos ver qual que é esse contexto que ela está inserida. Consta lá no Evangelho que Jesus, com seus 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles haviam acabado de descer do monte, um monte lá que chama Monte Tabor, após aquele episódio da transfiguração, né? E aí, naquela ocasião, eles já tinham descido, estava lá no pé da montanha, né, do monte, aproximou-se deles um homem, pedindo para Jesus interceder junto ao seu filho lunático ou epilético ou endemoniado, de acordo com a versão que consta em cada uma das passagens, né, de cada evangelho, né? Porque os outros discípulos que não subiram no monte tentaram curá-lo e não conseguiram. Então, pediram socorro de Jesus porque eles não haviam conseguido, né, colocar aquela linguagem bíblica, expulsar o demônio do menino, né? Aí Jesus, diante daquele pedido, né, começou a falar da incredulidade ou falta de fé daquela geração. Ele falou assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei ou suportarei? Traz ele aqui. Então a gente já vê que Jesus, né, não é aquela figura só mansa e pacífica que a gente está acostumado a entender e ouvir falar, não. Ele de vez em quando também dava uma chamada de atenção nos seus discípulos, né? E aí Jesus repreendeu o demônio, né, que que a gente, né, entende que é o espírito obsessor que estava agindo naquele menino, e saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou o quê? Curado, demonstrando que muitas daquelas passagens evangélicas lá daquela época, na realidade, aquilo que eles achavam que era uma doença, que era aquele mal que acontecia generalizado, muitos deles eram casos de obsessão. E aí, o que aconteceu? Né? Os discípulos de Jesus, ao presenciarem aquela cura que Jesus fez, né, perguntaram para ele: o senhor conseguiu, por que nós não conseguimos expulsá-lo ou afastá-lo? Aí Jesus disse para eles assim: por causa da vossa incredulidade. Aí ele citou essa parábola aqui, né, que a gente vai ver. Ele disse assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, essa aqui é a parábola. Lembrando, gente, que parábola, né, na realidade, o sentido da palavra parábola é fazer uma comparação. Então, a gente está mexendo com aquilo que a gente chama de metáfora. Então, ele fala uma coisa, mas na realidade ele quer que você entenda uma outra coisa. E aí a gente vai, como todos os outros ensinos que tratam de parábola, a gente vai discutir isso aqui. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é muito comum
a gente entender essa passagem, que as pessoas falam assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente vê aqui que no texto não fala nada de tamanho. Ele faz uma comparação. Fé igual grão de mostarda. Por isso que eu coloquei lá em vermelhinho, ó, como um. Então, a gente vai ver lá na frente que isso, a ideia não tem nada a ver com a fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. Ele não está falando do tamanho, ele está fazendo a comparação que tem a ver com a potencialidade do crescimento. Mas vamos lá, a gente vai tratar disso lá na frente. Né? E aí, logo em seguida, Jesus falou, essa casta, ou seja, esses tipos, essa categoria de demônios, né, de espíritos obsessores, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, nós vamos tratar disso depois. E aí vem aquela pergunta, qual será a interpretação dessa parábola? Né? Então, como a gente está tratando de parábola, né, a gente volta de novo naquela questão que foi tratada da técnica de hermenêutica, né, de interpretação, segundo a cabala judaica, né, que ele demonstra que toda parábola tem, ao mínimo, 4 níveis de entendimento. E essa apresenta os 4 níveis de entendimento. Né? O primeiro nível de interpretação é aquele chamado interpretação literal. É aquilo que a gente entende da primeira leitura, é o que a gente entende com base no que está escrito. E dali a gente tira aquelas primeiras conclusões, geralmente o quê? Aquela parte mais fácil que o Jesus tratou em todos os seus evangelhos, que é o sentido moral do ensinamento. Né? É o nível mais fácil, porém mais difícil de colocar em prática. Então esse é o primeiro nível de interpretação, nós vamos tratar dele aqui. O segundo nível é aquele que a gente faz uma conexão, concordância de entendimentos entre essa parábola e outras parábolas e outros ensinos, tanto contido nos evangelhos ou no Antigo Testamento, né, que a gente chama da Bíblia, né, demonstrando que a gente tem que fazer aquela concordância, fazer aquele entendimento sistêmico. Né? Aí a gente começa a entender, porque é muito comum a gente ver que Jesus, nesse caso não, mas em outras parábolas, ele na realidade ele fazia uma reedição de ensinamentos existentes no Antigo Testamento. É como se fosse um vale a pena ver de novo. Então ele traz uma parábola que existe no Antigo Testamento e traz ela com uma nova roupagem. Então por isso que a gente, para entender certas passagens, a gente tem que entender, ter essa concordância de entendimento sistêmico em toda a Bíblia, né? O terceiro nível de identificação é aquele que a gente começa a visualizar na parábola. Quais são as figuras alegóricas que foram empregadas, né? E a gente começa a entender a metáfora. Qual que é o sentido que está atrás daquela figura? Então é muito comum, né? A gente vê, às vezes ele fala pão, mas ele não está falando do pão material, está falando do pão espiritual. Vinho, ele não está falando do vinho de beber, ele está falando de outra coisa. Então é ali que a gente começa a tirar esses entendimentos. E o quarto nível de entendimento é aquele que a gente consegue tirar o espírito da letra, é o sentido espiritual daqueles ensinamentos. Principalmente a parte que trata de mistérios, né, que são aquele que no Antigo Testamento fala os segredos de Deus, aquelas coisas que eram faladas já há muito tempo, e as pessoas não conseguiam entender aquilo que estava sendo ensinado. Porque tem uma passagem lá que deixa bem claro que Deus não faz nada sem ter revelado o que ele vai acontecer, o que ele vai falar antes. Né? E ele fala isso constantemente ao longo do tempo através dos seus mensageiros, que são seus profetas. Mas o problema é isso, aquilo que a gente veio tratando desde o outro ensino, a gente é invigilante, a gente não é atento, a gente tem vários problemas, a questão da cultura, a questão das traduções que chegaram para a gente, né? Então esse quarto nível também trata disso, trata da questão de profecias, que é essa que trata de uma profecia específica que nos interessa, e principalmente da questão escatológica, que trata dos acontecimentos do momento final, né, que eles falam finais dos tempos, né, que é esse momento que a gente está vivendo atualmente. Nós vamos tratar disso aqui também, tá? Então vamos lá. Primeiro nível de entendimento, é o nível literal.
a gente vê de cara que essa parábola trata da questão do poder da fé. Por isso que tem muitas pessoas que entendem essa aí, costumam chamar essa passagem, né, essa parábola, como a parábola do poder da fé. Mas a gente vê que a parábola, eu gosto de dar o nome dela, atrelada à figura onde ele passa a mensagem, que no caso aqui é o grão de mostarda e o monte, tá? Uma questão de nome é igual filho, né? Cada um dá o nome que quiser. Porque, na realidade, Jesus, ele praticamente só deu nome em 3 parábolas no Evangelho. Foi a do semeador, do grão do joio e do trigo, e a parábola da figueira que ele tratou no final. Essa foi dado nome. O resto, ele fala parábola e não dá nome. Então, deixa aberto para qualquer um dar o nome que quiser, de acordo com a metodologia que ele quer aplicar o seu ensino. Então, vamos lá. Então, como Jesus havia apontado a incredulidade ou falta de fé apresentada pelos seus discípulos, quando sendo a justificativa do insucesso deles quanto à cura daquele menino obsidiado, então a gente vê que o sentido moral dessa parábola encontra-se o quê? No entendimento daquilo que a gente pode chamar de poder da fé. E aí que começa um dos probleminhas. Por quê? Porque o que significa a palavra fé? Nós vamos falar dela rapidinho, porque, novamente, eu vou tentar passar rápido para vocês que essa palavra, apesar dela ser pequenininha, né, 2 letrinhas, mas ela é uma palavra complicada da gente entender. Então, a gente tem que entender que tipo de fé, né, que fé era essa que Jesus disse haver faltado naquela ocasião. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, então o significado original da palavra fé na Bíblia, antes eu queria falar com você o seguinte, porque a Bíblia, ela é composta de 2 partes, o Antigo Testamento, que a gente chama, né, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, né, que já existia na época de Jesus, que era a Torá né, e o livro dos profetas, ela foi escrita em hebraico. Então já começa por aí, tá? E essa palavra que foi traduzida para o português como sendo fé, lá chama emuná. E a gente vai ver que essa palavra emuná, ela não tem o mesmo sentido da palavra fé que a gente entende hoje. Porque existem certas palavras que são particulares de cada idioma, que quando a gente vai fazer uma certa tradução, ela nem sempre traz o real sentido que traz aquela palavra. Um exemplo para a gente entender é o que dizem aí comumente, que no português tem a palavra saudade. E aí, na hora que vai passar para um outro idioma, inglês ou francês, o tradutor ele fica meio complicado. Por quê? Porque não existe uma palavra no outro idioma que traduz a ideia, né? Uma palavra. Aí, às vezes, ele tem que entender, usar várias informações para tentar traduzir aquele sentido da palavra saudade. E isso aconteceu com a palavra que foi traduzida para a gente como fé. Porque emunar, ele tem um sentido, que não é só o que a gente vai ver aqui, de acreditar, né? E aí o que acontece? Na época de Jesus, né, os evangelhos já foram traduzidos para o grego. Os evangelhos foram escritos em grego, né? E aí, inclusive, a própria Torá e os profetas, em hebraico, foi traduzida para o grego, que na época foi a Septuaginta, né? Então, em cada passagem dessa, passou do hebraico para o grego, ela já começa a perder o sentido daquilo. E aí depois, com a Igreja Católica, né, que aí já teve o Império Romano, né, aí a Igreja passou a ser incorporada pelo Império Romano, e aí ela passou para uma nova tradução para o latim, que foi a Vulgata Latina. E aí o que acontece? Então, nessa passagem, o sentido, né, emunar do hebraico já foi para pistia em grego, e depois para fides em latim. E aí o que acontece? Se a gente for atrás do que significa a palavra fé, tem lá acreditar ou crer. Mas não é só isso. Porque acreditar ou crer é aquela ideia assim, independe de provas. E não é esse o sentido da palavra emunar. Então é aquela fé religiosa. Você tem ou não tem, independente de prova. Mas acontece que aí a gente vê lá, confiança, esperança ou firmeza. Então, é uma coisa relacionada a um sentimento. Depende de uma experiência de relacionamento prévio.
aquele emuná, aquela fé que os judeus tinham, é com base principalmente aquela vivência que eles tiveram da saída do Egito, onde eles viveram constantemente sob o abrigo, né, usando o que está escrito lá, do Criador, né, do Jeová, né, Yahvé, né, que é o Deus deles, né, naquela época. E aí eles tiveram o quê? Esse sentimento parecido com a fé, mas com base numa experiência que eles tiveram. Então é uma fé meio que raciocinada, mas não explicada, vamos colocar assim, porque eles viram, tinham um entendimento precário daquela situação, aquilo que eles presenciaram naquela época, né? E aí eles passaram a ter o quê? Essa ligação. Então a fé do judeu é a fé ligada a uma experiência que eles tiveram com a divindade e ao cumprimento da palavra, né, de Deus. Então a fé deles é baseada na Torá. E a Torá ela obriga, né? Tá lá escrito. Então, se você tem um sentimento atrelado a uma divindade, que você passa a acreditar e está atrelado à palavra que ele te transmitiu, inclusive obrigações que são deveres, então você tem que cumprir as chamadas obras da lei, é o que fala lá. Então, a fé do judeu é aquela fé que te obriga a cumprir obras da lei. Então, vamos lá, a gente não pode entrar muito em detalhe, não. Então, ela comporta graus ou níveis de entendimento, porque você pode ter, cumprir ou deixar de cumprir. Então, podendo, inclusive, ser perdida. Foi o que aconteceu, né, na história do judaísmo todo. Então, vamos lá. Fidelidade. Então, já vê que essa palavra já está mais ligada à ideia do fides, do latim. Não comporta níveis intermediários. Ou ela só existe no grau máximo, é a fé religiosa. Mas aí você já vê, ela pega uma parte, mas ela se distancia de um outro nível de entendimento. E tem também a ideia da convicção ou certeza. É aquilo que você depende de provas. É mais ligada à ideia da fé raciocinada ou intelectual. Ou você tem ou não tem, que é a ideia mais ou menos do pistia, de grego. E aí, diante disso tudo, o que significa a fé? É um pouquinho de cada coisa disso aqui tudo, né? E então a gente vê o seguinte, que ter convicção ou certeza, que é aquela ideia da visão grega, do pistia, é diferente de crer e ter fidelidade, que é a ideia do fides, a visão romana. Ou ainda de ter confiança, esperança ou firmeza, que é a ideia diferente da emuná judaica. Então, o que acontece? Chegou para a gente aquela ideia, né, hoje, né, de acordo com cada nível de entendimento de cada religião, de cada igreja, eles entendem a fé de uma forma diferente. Mas o problema é que fé é uma crença, mas nem toda crença é uma fé. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Um cientista ateu, então a gente não está falando de fé religiosa, ele tem fé naquilo que ele estuda. Então é aquela fé raciocinada, né? Entendeu? Ele tem a crença naquilo que ele estuda, mas ele não tem a fé religiosa, entendeu? Então fé é diferente de crença, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Por isso que existe essa grande diferença e confusão existente entre a fé baseada numa simples crença e a fé baseada na experiência e na razão. Então, diante disso tudo, o que aconteceu? Kardec, né? A gente vai entender a ideia do que significa a fé espírita. Kardec, inserido naquele contexto do século XIX, né? Também teve a sua experiência, né? Que foi o quê? O contato com o mundo dos espíritos, quando ele entendeu que aquelas manifestações todas eram aquelas comunicações, eram a alma dos homens que morreram, que passaram a se comunicar com a gente. Então, ele entendeu, também com base em tudo o que ele estudou, que essa fé ela está mais relacionada a uma espécie do quê? De uma fé posta em ação, né? Relacionada à ideia de força de vontade, sustentada por uma convicção e pela certeza da existência de Deus, nos seus princípios e na sua justiça, né? E a fé na vida futura. E aí ele coloca a ideia da fé inabalável, baseada na razão. Essa é a ideia da fé espírita. Então, a força de vontade é a fé posta em ação. Não é só aquela fé de acreditar. Eu acredito.
Mas não basta só acreditar, né? Então, a gente começa a perceber que Kardec entendeu a fé mais voltada para a ideia do quê? Da ideia da emuná judaica e da fé, né, baseada na razão, da pistia grega. E se afastou daquela ideia da simples crença, que é a visão fides romana. Deu para entender, gente? Então, ele até coloca lá, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Então, não basta crer, né? E essa questão da fé, gente, ela é tão, ela foi tão importante naquela ideia, naquela época de Jesus Cristo, porque o que acontece? Principalmente tem aquelas passagens que o Paulo de Tarso tentou levar a ideia daquele entendimento do que o que significa a fé do judeu para povos não judeus. E aí ficou aquele negócio. Os judeus entendiam que para acreditar em Jesus, eles tinham que se converter para o judaísmo, os primeiros cristãos mais ligados ao entendimento judaico. Paulo já entendia, falou assim, não, gente, eles podem acreditar em Jesus, mas não precisam se converter ao judaísmo e cumprir as obras da lei, né? Aí Tiago fala, mas a fé sem obras é morta. Aquelas obras que ele está falando não significa obra de fazer caridade, é obras da lei, é cumprir as obrigações judaicas, né? Então a coisa é complicada, tanto que o considerado o primeiro concílio, né, cristão da história foi aquele na época de Jesus, foi a conversa de Paulo de Tarso com os outros apóstolos para discutir como é que eles iam levar essa ideia da fé aos povos não judeus, os chamados gentios. Então vamos lá, como o assunto não é esse, eu só coloquei para contextualizar. Então vamos lá, vamos entender o que é que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão da força de vontade, que é a ideia da fé que ele quis colocar, focado principalmente nessa passagem da cura do menino lunático. Então Kardec explicou que a confiança, né, que no caso aqui é a fé, né, nas suas próprias forças, que força? Força de vontade, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente o sentido moral se deve entender essas palavras. As simbólicas montanhas, então ele já entendeu que aquela figura da montanha e do monte, né, ela é uma figura alegórica, ela tem um outro sentido, né? Então, e esse sentido, gente, é comum, todo mundo sabe disso. Essa passagem aí, todo mundo usa esse sentido, não só espírita, qualquer um, né? Essas simbólicas montanhas que a fé desloca são as dificuldades, os obstáculos, as resistências e a má vontade. Particularmente qual? Aquela que os discípulos de Jesus teriam que suportar e enfrentar no cumprimento das suas missões evangelizadoras. E olha que eles tiveram muitas dificuldades, né? Dificuldades tantas que eles tiveram que ser muitas vezes socorridos e depois, no final, como tinha que ser, né, morreram por causa da causa, né? Aí ele coloca os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas, né, obstáculos que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, a fé, ou confiança que ele está falando, né, robusta, dá perseverança, a energia, que é aquela força de vontade, né, e os recursos que fazem se vençam o quê? Os obstáculos, né, se transportam em montanhas, né, assim nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. Então, da fé vacilante resulta o quê? A incerteza, aquela ideia, né, que não se tem, às vezes, no grau máximo. A gente pode comportar níveis intermediários e até não ter, né? E a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Essa fé vacilante não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Aí Kardec, aprofundando mais nessas questões todas, olha que interessante que ele colocou. Entende-se como fé a confiança que tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permita que se veja,
olha só, anteveja, ver antes um pensamento. Em pensamento, a meta do planejamento que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, né, ou executa, por assim dizer, com absoluta segurança, tendo a certeza da sua concretização. Olha a ideia que ele coloca. Se você planeja, pensa, visualiza todos os passos que você tem que cumprir até chegar no final, se você, teoricamente, cumprir todos aqueles passos, você vai chegar naquilo que você, no ponto final que você planejou. É a ideia que ele coloca desse poder da fé. Né? E aqui eu quero colocar um ponto para a gente já ir se preparando para outras coisas que a gente vai falar lá. Se nós que somos pequenos, imperfeitos, né? Criaturas de Deus imperfeitas, sabemos planejar, meio que porcamente, mas planejamos, imagina Deus, que é a perfeição absoluta. Você acha que ele não planeja as coisas que ele faz? Então, aquilo que a gente entende, a ideia de onipotência, ou seja, Deus tem o poder para fazer que se aconteça, que se cumpra tudo o que ele quer, né? A vontade de Deus, ela se cumpre independente de tudo, porque senão ele não seria Deus, é a lógica, né? Então, é essa a ideia. Deus planeja, ele já, né, dentro da sua onisciência, ele já antevê o resultado final daquilo que se busca alcançar. E essa ideia é o que vai ser tratado aqui. Deus tem isso no grau máximo, é a chamada onipotência, mas nós também temos essa capacidade, né, em desenvolvimento. Então, vamos lá. Com isso, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ou seja, na chamada fé raciocinada, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, ou seja, aquilo que eu já antevi, né? A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Não precisa nem complementar, gente, é bem claro, né? Essa ideia do que é o poder da fé que Kardec quis colocar. Quanto a essa ideia do poder da força de vontade humana relacionada à fé religiosa, Kardec explicou que cumpre não confundir a fé com presunção, ou a ideia até de soberba. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando, já foi falado até no outro estudo, né? Não adianta só eu querer. A gente tem que entender que a minha vontade está subordinada a uma vontade maior. Então, eu posso planejar tudo, antever o resultado final, cumprir todas as etapas, mas mesmo assim, aquilo pode não acontecer. Por quê? Porque ele coloca aqui, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem a permissão de Deus. Então, a gente tem esse poder, mas o nosso poder está subordinado a um poder maior. Porque se não fosse assim, é só eu, a minha vontade, aquilo já deixa de ser uma fé humilde, né? E está mais ligado à ideia de presunção. Então, vamos lá. Sobre o caso específico dessa cura do menino lunático ou obsediado, Kardec explicou que o poder da fé se demonstra, ou seja, se executa de modo direto, especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá o quê? Uma impulsão ou direcionamento assim irresistível à sua força de vontade. Não é objetivo aqui a gente entrar em questão de como é que esse mecanismo funciona. Quem quiser depois estudar isso mais detalhadamente, está lá no Livro dos Espíritos, está lá as referências, capítulo 9, questões tais, e Livro dos Médiuns, capítulo 8. Tá? Então, ele está querendo falar sobre essa questão que vai ser colocada aqui. Ó. Daí decorre que aquele homem, que no caso lá ele fala que eles são aqueles que têm chamados magnetizadores, né, que conseguem manipular aqueles fluidos magnéticos, que um grande poder fluídico normal
junta ardente fé, ou seja, força de vontade, pode, por essa força dirigida para o bem, operar aqueles fenômenos de cura, né, que são comuns, porque aconteceram muitos na época de Kardec e ainda costuma acontecer hoje, tidos antigamente como milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus discípulos: vocês não o curaram porque não tinham o quê? Fé. É claro que Jesus tinha esse poder, essa potencialidade, num grau muito além de que qualquer um ainda hoje ainda possui, né? Mas nós temos essa capacidade. Então ele deixa bem claro o que é esse poder da fé, né? E como é que ela se operacionaliza. Então, quanto àquela questão da declaração final de Jesus de que essa casta de demônios, ou seja, aqueles tipos ou classes de espíritos inferiores e obsessores, não se expulsa, ou seja, não se afasta, senão pela oração e pelo jejum, o que será que ele quis dizer com aquilo aos seus discípulos? A gente tem que entender que não tem nada a ver com uma espécie de oração ou jejum material espiritual, né, com algum poder especial obtido, por exemplo, mediante a gente se abster do consumo de alimentos como penitência, né? Porque senão a gente pode achar assim, então é só eu jejuar, orar, fazer o jejum, né? A gente respeita quem pensa dessa forma, né? Mas a visão espírita não é essa, né? E aí a gente consegue o objetivo. A gente vai ver aqui que ela trata mais do que do uso do poder ou da autoridade moral superior exercida sobre os espíritos inferiores. É isso que ele quis dizer. E da onde que a gente pode tirar esse entendimento? Lá no Livro dos Espíritos, né, foi feita a seguinte pergunta para os espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes, igual existe aqui, né? Vamos colocar o exemplo da hierarquia militar. Você tem um major, capitão, soldado, cabo, né? Então existe entre aspas, simbolicamente, existe entre eles essa ideia de subordinação ou de autoridade? Mas aí ele coloca, sim, muito grande. Os espíritos têm uns para com os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, que se exercem por uma ascendência, ou seja, predomínio moral irresistível. Então lá não é autoridade baseada em patente, não é autoridade baseada no poder econômico, não é ou pelo uso da força, né? É a questão da autoridade moral. Aí ele vem na questão seguinte: os espíritos inferiores podem escapar da autoridade dos superiores, ou seja, pode ter rebelião, né? Igual a gente vê que acontece, as pessoas têm autoridade, mas de vez em quando uns se rebelam. Aí o espírito coloca assim: eu disse irresistível, ou seja, não podem eles reprimir ou conter a força exercida pelos superiores. Então, logo, um espírito de uma classe hierárquica inferior, que no caso específico era um obsessor, jamais poderia reprimir ou resistir à dominação ou à ordem, né, ou à força de vontade exercida por um outro que tem autoridade moral superior, que é o caso de Jesus. Por isso que a gente vê vários episódios que Jesus falava, a coisa acontecia. E às vezes os espíritos, os outros discípulos, outras pessoas tentavam e não conseguiam. Qual que era a diferença? É essa chamada autoridade moral que Jesus tem, né, num grau máximo, e nós temos esse poder, né, essa autoridade ainda relativa. Então, dessa forma, o sentido moral atribuído a essa parábola, segundo a tradição cristã, tem sido o quê? Da demonstração do poder ou da potência relativa referente à fé humana, se comparada no caso, a de Jesus, ou dessa potencialidade divina, né? Então, a questão da grande capacidade que a fé ou vontade humana também tem para a realização das coisas. Quer dizer, Deus tem no seu absoluta. A vontade dele se cumpre sempre. Jesus tem uma grande potencialidade,
subordinada à autoridade, à vontade de Deus. Nós temos, numa capacidade menor, né, relativa, também subordinadas às vontades superiores. Mas a gente também tem essa questão da fé, da força de vontade para a realização das coisas. Então, voltando à parábola, né, a gente vê, então, que o primeiro nível de entendimento a gente pode colocar o seguinte, né, esse grão de mostarda seria a ideia foi aquela que eu falei a princípio. Mesmo que pequena ou incipiente, ou seja, iniciante, mas com a certeza da sua potencialidade quanto ao seu desenvolvimento com o passar do tempo. Então, Jesus não quis comparar com a ideia da fé ser pequena igual ao grão de mostarda. Não é essa a ideia que ele quis colocar. Ele quis colocar o seguinte, a nossa fé, ela tem que ser entendida como a ideia de que o grão de mostarda, o semeador, né, qualquer agricultor, se tudo se mantiver perfeito, água, luz, sol, né, temperatura adequada, ele tem a fé, a certeza de que se ele colocou a semente, aquilo vai germinar e vai crescer. Então, é a potencialidade que ele está querendo colocar. Então, se a nossa fé tiver, né, baseada nessa potencialidade, nessa certeza de que o que eu faço vai acontecer, subordinada a uma vontade superior, né? Ele coloca, você direis a esse monte. Então, ele deve ter apontado ali para o Monte Tabor, que ele estava de frente ali, né? Passa daqui para colar, sem dizer para onde, né? Então, esse monte, a gente viu que a ideia traz a ideia dos obstáculos ou das dificuldades que têm que ser deslocadas. Passa daqui para colar, sem dizer para onde, né? Trazendo aquela ideia do seguinte, ó, transplantar, mudar ou passar de um lugar ou de um nível para o outro. Então, esse é o primeiro nível de entendimento, tá, gente? Tranquilo até aqui? A gente viu que esse primeiro nível de entendimento ele é bem fácil, difícil de colocar em prática, né? Mas ele é bem fácil a percepção dele. Então, vamos agora iniciar o segundo e terceiro nível juntos de entendimento. Nesse nível de interpretação, a gente, como sempre, busca quais são as figuras que já foram até apresentadas, né? Para a gente começar a entender o que é o sentido que está por trás dela. Então, a gente vê lá, grão de mostarda, monte, a princípio, daqui para colar, sem falar para onde, mas dando a ideia de um deslocamento, né, de algo que foi transplantado, tirado e colocado para outro lugar, né? Então, vamos refletir e fazer o quê? Em paralelo, porque nesse segundo nível a gente viu que a gente entende que isso são metáforas e que a gente tem que buscar o real significado dessas passagens. Então, a gente vai fazer um paralelo ou comparação com outras duas passagens que, na realidade, são outras duas parábolas de Jesus. A primeira é a parábola do grão de mostarda. E o segundo é a parábola da figueira que secou, que a gente vai ver que, na realidade, ela é a continuidade dessa... Ela traz a mesma ideia dessa parábola do grão de mostarda do monte. Na hora lá, vocês vão perceber, eu vou lembrar para vocês, que ela traz a mesma ideia, mas ela vai usar o quê? Uma outra figura, que é a figura da figueira, que eu vou tentar explicar para vocês, para a gente entender. E esse segundo nível e terceiro nível de entendimento, o objetivo é isso. A gente vê quais são as figuras que a gente tem que entender e a partir do momento que a gente entende o sentido que está por trás daquela figura, a gente vai ver que o entendimento abre. Aí a gente começa a perceber o que é o sentido que está por trás, né, a mensagem oculta que está por trás daquele ensinamento. Então, vamos lá. Primeira parábola, né, para a gente começar a entender. A parábola do grão de mostarda. Qual que é o contexto que ela foi proferida? Ela foi proferida naquela passagem que Jesus falou as parábolas do reino. Aquela sequência de, eu acho que são 7 parábolas, né? Que ele começa com a parábola do semeador, e aí ele fala da parábola do joio e do trigo, e nessa parábola específica, ele já colocou a ideia de quê? Da semente, que ele já coloca lá, semente simboliza a palavra de Deus. E no caso que a gente vai estudar aqui, o grão de mostarda é uma semente, mas só que ele colocou
uma semente num outro sentido que a gente vai ver aqui, tá? Mas a gente tem que entender. Semente para a palavra de Deus. Então, a parábola é isso aqui. Ele coloca o reino dos céus. Então, a gente não vai... Eu vou dar uma explicação bem rápida, superficial, só para a gente entender a ideia, tá, gente? Ele coloca assim, o reino dos céus é semelhante a um grão, que é uma semente de mostarda, que a gente já viu que não está querendo dizer a questão do tamanho, ele está falando da potencialidade de expansão, de crescimento. Que homem aqui da parábola? Ele próprio, Jesus, pegando nele, semeou no seu campo. Qual que é a figura do campo? Ele fala, o campo é o mundo, é o coração, o solo é o coração do homem, que a gente viu na cultura judaica. O solo, ou campo, ou coração, né, a ideia do coração não tem nada a ver só com a questão do sentimento, tem a ver com a questão da razão. Então, a palavra de Deus, né, Jesus pegou a palavra de Deus e semeou no juízo, né, no coração do homem, no juízo ao entendimento humano. Né, colocou lá na cabecinha das pessoas. Mas só que as pessoas não entenderam muito bem, logo de cara, o que ele estava falando. Mas ele coloca aqui, aí ele começa a falar da questão dessa potencialidade de crescimento, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, porque ele sabe que ele tem a certeza que vai se desenvolver, aquela questão da potencialidade. Ou seja, se faz a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí eu peço atenção para vocês nessa figura da árvore. Porque o que acontece? Às vezes a complicação está aí, porque ele usa, ao longo de todas as escrituras dos evangelhos, figuras diferentes que, na realidade, tratam da mesma coisa. Uma delas é essa. A figura da árvore é muito comum a gente entender que Jesus atrela ela à ideia do homem. Tem aquela passagem famosa, né, que Jesus, falando dos fariseus, ele fala: a árvore a gente conhece pelo fruto, ou seja, o homem você conhece pelo aquilo que ele pensa e pelo aquilo que ele faz. A boa árvore dá bons frutos, a má árvore maus frutos dá, né? Veja os frutos, que você conhece o homem. Então, a árvore simboliza o quê? O juízo individual humano. É aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. Mas só que a ideia da árvore, ela traz um sentido particular, individual, ligado ao homem, e tem o sentido coletivo, os homens. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. A árvore tem um sentido individual particular, né, que é o juízo humano, e no caso aqui a gente está falando da palavra semente, é a palavra de Deus, então o juízo religioso humano, e coletivamente, é o juízo religioso coletivo da humanidade. É aquilo que as outras doutrinas, as outras religiões, quando interpretam, falam, é a igreja, né? Mas não é a igreja material do tijolo, né? A construção. É o juízo, é o entendimento, é aquele acúmulo de conhecimentos que ela tem. Então, o que ele está falando nessa parábola? Jesus pegou a palavra, a semente da palavra de Deus, semeou no coração do homem, no seu juízo, e aquilo expandiu, cresceu, porque ele sabia que ia acontecer. E aí tornou-se o quê? Cresceu no homem e formou o juízo religioso da humanidade. Vieram as aves dos céus, que simbolizam que os espíritos que vão encarnar, e se aninham nos seus ramos, nas várias divisões das igrejas. Então esse é o sentido, tá, gente? Rápido. Então, a gente vê que essa passagem, ela é a exaltação de uma das leis naturais de Deus, a lei do progresso. Então, vamos lá. Então, a gente viu lá que o grão, que no caso é o grão de mostarda, né, ela representa a semente, que é a palavra de Deus. A gente viu lá que a árvore, ela tem esse duplo sentido, é o juízo religioso da humanidade, mas ela também pode ser do individual, né, do homem, mas ela também pode ser o quê? Juízo religioso coletivo da humanidade. Aí que está o problema. Quando ele trata desse juízo religioso coletivo, ele muda essa figura da árvore, geralmente para a figura da figueira. E tem hora que ele também muda para o sentido de torre. Então, na figueira, a gente vai ver logo em seguida. Na torre está bem explícito naquela passagem da parábola dos lavradores perversos, né?
que a gente pode conjugar ela com a parábola da figueira estéril, porque na figueira estéril ele fala, Deus colocou uma figueira no meio da vinha. Já nos lavradores perversos, na vinha, no meio dela tem uma torre. Então ele já deixa claro, a figueira igual a torre, que representa esse juízo religioso coletivo. E também tem a ideia do monte, que a gente vai ver nessa parábola seguinte. Então, quando fala figueira, torre, monte, que representa o quê? O templo, a casa de Deus, é tudo falando o quê? Do juízo religioso coletivo da humanidade. Talvez isso aqui é a parte mais complicada para a gente entender, mas pegando a ideia, fica fácil para destrinchar até as outras parábolas. Então vamos para a segunda, a parábola da figueira que secou, né? Então qual que é o contexto dela? Jesus, cumprindo as antigas profecias, chegou o momento próximo do momento que ele tinha que morrer, né? Ele foi lá para Jerusalém, né? Aí consta lá a passagem que ele entrou no templo de Jerusalém, que é a casa de Deus, né? Construída agora sobre qual monte? Um outro monte, chama Monte Moriá, né? E aí tem aquele episódio da expulsão dos vendilhões e comerciantes do templo. Por quê? Porque ele constatou que aquele templo, né? Aquele templo, o templo de Jerusalém, que é a representação do quê? Do juízo religioso coletivo daquele povo, né? Baseado no judaísmo, não estava cumprindo a vontade de Deus, né? A essência de toda a religião, de todo o templo, é o quê? É ensinar. E eles não estavam cumprindo, né, aquele objetivo principal, né? Então, a gente vai ver que dessa parábola da figueira, Jesus vai fazer uma comparação do templo com a figueira, e aquela figueira bonita, cheia de flores, folhas, frondosa, mas não dava fruto. Porque a ideia da árvore também é isso, a gente viu lá, né? O homem é como se fosse uma árvore, né? Mas a gente conhece ela pelo fruto. E a mesma coisa acontece com as instituições, no caso do templo. Como é que a gente conhece a igreja? Né? É aquilo que ela ensina e aquilo que ela ensina e aquilo que ela faz. Então, aí, essa ideia da expulsão, né, dos vendilhões do templo foi uma encenação profética para demonstrar o seguinte, ó, não estavam cumprindo com o objetivo deles. Então, consta lá que Jesus saiu de Jerusalém, foi para a cidade vizinha, né, chamada Betânia, lá na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, né, e passou lá à noite. No dia seguinte, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Né? Aí a gente fica pensando, poxa, Marta e não prepararam nenhum cafezinho da manhã para ele, né? Mas isso aqui é uma parábola, gente. Não é que Jesus saiu, né, cedo ao ponto de não arrumarem nenhum cafezinho, nenhum pãozinho para ele comer, né? Deixar ele partir com fome. Não, gente. Aqui é uma parábola. O que é ter fome? Ele foi lá buscar o alimento espiritual. Então a gente já começa a entender. Quando ele foi no templo, né, ele foi buscar o alimento espiritual. O que aquele templo estava fornecendo de frutos, né, de alimento espiritual, né, que é o objetivo de toda instituição religiosa, fornecer frutos. E aí ele coloca que logo em seguida ele avistou uma figueira, aqui que está a metáfora, perto do caminho, e dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, ou seja, ela estava bonita, cheia de flores, frondosa, né? E disse-lhes, não achou fruto, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, o que ele quis demonstrar através dessa outra encenação profética? Não vou entrar aqui em mérito se ele secou ou não secou literalmente a figueira. Eu acredito que ele secou, porque faz parte da cultura daquela época, a cultura judaica, eles transmitirem ensinamentos através do que é chamado encenação profética. É como se a pessoa quisesse falar assim, eu estou amarrado. Em vez de eu falar que eu estou amarrado, eu fico falando assim, ó, né? É igual aquela brincadeira, a pessoa fica fazendo aqui e os outros ficam tentando adivinhar o que é. Então, aquilo dali foi uma encenação profética, para mostrar o quê? Que aquele templo religioso, simbolizado pela figura da figueira, apesar de ser bonito, cheio de... Lá tem uma passagem lá que é cheia de dádivas, porque o templo tinha sido
todo arrumado, né, pelo rei Herodes, né? Então ele estava novinho, estava todo arrumado, né? Mas aquele negócio, ele estava igual uma árvore cheia de folhas, mas não tinha fruto, não apresentava seu fruto espiritual. E aí, né, Jesus, o representante, né, da vontade de Deus na Terra, ele colocou, ó, você não está cumprindo com seu objetivo. Então equivale a ideia, a simbologia de que ela secou, né? Então a gente já adiantei para vocês, essa encenação profética realizada por Jesus serviu para demonstrar o quê? Qual que seria o destino futuro daquele templo de Jerusalém, em cumprimento ao quê? Aquilo que a gente estava, a ideia da fé, ao poder que a gente chama de onipotência e vontade de Deus contida nas antigas profecias judaicas. E qual era uma dessas profecias, né? A gente vai chegar lá. Primeiro tem essa aqui, ó. Olha o que ele colocou na parábola dos condutores cegos, quando Jesus falou dos fariseus, que eram os representantes religiosos do templo, né? O que ele colocou? Ó? Não, é aqui mesmo, aqui que ele fala do destino, olha. É uma profecia, ó. Toda planta que a gente está vendo aqui, que é árvore ou figueira, que meu Pai Celestial não plantou, ou seja, que não estiver condizente com o objetivo, com a vontade de Deus, será arrancada. Novamente, aquela ideia de ser arrancado, transplantado, né? Aí Jesus falando diretamente dos fariseus, deixai-os, né? Eles são tal como que pastores ou guias de cegos, condutores cegos guiando outros cegos. Ou seja, eles não sabiam o que estavam fazendo, conduzindo outros que sabiam muito menos. Então a ideia é de que é aquela que já vem sendo falada já há muito tempo, lá desde o livro dos Salmos do rei Davi, é um livro ali mais ou menos, né? Você vê, Davi viveu em torno de 900 antes de Cristo, né? 1900 antes de Cristo. Então é uma ideia bem recente, né? Então ele coloca assim, ó, que tudo que estiver contrário à vontade de Deus seria o quê? Desarraigado, arrancado, a ideia é arrancada à força pela raiz. Ou seja, a vontade de Deus tem que se cumprir sempre. É essa a ideia que a gente tem que guardar. E aonde que a gente vê isso tudo que a gente colocou, que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essa passagem da parábola que secou? Kardec, falando sobre a simbologia da figura da árvore ou da figueira, disse: a figueira que secou é o símbolo de quê? Aquele duplo sentido dos homens ou instituições que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Ou seja, não produz fruto. Só tem aparência. Simboliza também todos aqueles que, tendo os meios de ser úteis, não são. Aí ele vem elencando todas as utopias ou ensinos, todos os sistemas ou instituições ocos, todos os, né, sem conteúdo, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é o quê? A verdadeira fé, aquela boa vontade, a fé produtiva, que é aquela posta em ação para o bem coletivo, né? A fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São o quê? As simbólicas árvores cobertas de folhas, mas sem seus frutos, sem as obras ou as ações que dizem respeito ao seu objetivo. Por fim, Kardec disse: quer dizer que todos os sistemas, instituições, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados assim como a figueira que secou. Você vê que Kardec aqui vai até mais longe. O que ele está falando aqui? Daquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade que Jesus tratou na parábola do joio e do trigo, né? Da rede de pesca e dos bodes das ovelhas, né? Então, é aquele duplo sentido da figura da árvore.
o sentido individual e o sentido coletivo. Então, e essa profecia que Jesus, a gente está falando da figueira que se secou, ela se cumpriu? Sim, a história registrou o quê? Que naquela época, depois que Jesus morreu, Jerusalém foi invadida pelos exércitos romanos do general Tito, no ano de 70, né? E a cidade de Jerusalém, o templo, que simboliza o quê? A figueira, né? Foram totalmente destruídos. E os judeus e os cristãos primitivos foram o quê? Expulsos de lá. Esse episódio foi conhecido como a diáspora judaica. Então ficou aí demonstrado o quê? O poder absoluto da fé ou da suprema vontade divina, que a gente está tratando aqui, da onipotência divina. É assim que Deus age, né? Kardec tem uma outra passagem lá, que vale, importante para esse momento que a gente está falando, que ele trata o seguinte: quando, eu acho que é 700 e pouco do Livro dos Espíritos, não lembro bem, quando a humanidade não avança o suficiente, Deus provoca, né, através da ação dos espíritos ou de algumas pessoas, né, encarnadas, como sendo missões, um abalo que tem como objetivo que causar um momento de avanço, tá? Não vamos entrar em detalhe não, mas é isso que é a ideia que eu colocou. Isso que aconteceu lá na época em Jerusalém teve um objetivo. Por quê? Porque depois que isso tudo aconteceu, né, a gente viu que a palavra de Deus saiu daquele local e se expandiu para a humanidade, né? Aquela base judaica, depois base cristã, se expandiu para todos os lugares, baseada naquilo lá. E aí, voltando, né, na parábola da figueira, aí consta lá que os discípulos, depois, vendo que Jesus havia secado, perguntaram para ele, né, como secou imediatamente a figueira, igual a pergunta da parábola lá que a gente estava tratando no início, do grão de mostarda. Como é que você curou o menino lunático? Aí a gente vai ver que Jesus, na realidade, ele vai dar a mesma resposta, mas só que aqui já fica mais claro, que a gente viu que ele fez o quê? Uma comparação entre a fé deles, dos discípulos, que é a fé humana, com a fé de Jesus, que é a ideia da fé divina, quanto ao poder ou força de vontade para a realização das coisas. Aí Jesus disse para eles, em verdade vos digo que se tiveres fé, ou seja, aquela força de vontade, e não duvidares, não só fareis o que foi feito, por quem? Por Jesus, a figueira, mas até a este monte, né, disseres, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Você vê que as duas partes são muito semelhantes, essa com a anterior. A diferença é que lá ele partiu do grão de mostarda, que ele já partiu direto da figueira, a ideia da figueira. Mas só que ele já associou a ideia da figueira com o monte. Figueira igual a monte, que a gente já viu, a ideia do juízo religioso coletivo. E ele coloca a ideia do transplante, né, de arrancar pela raiz, né, de mudança de local. Erga-te e se precipita no mar. Lá ele não tinha falado de onde de um lugar para o outro. Qual seria aquele local de destino? Aqui ele já falou. Então a gente começa a ver. Qual seria a mensagem oculta nessa parábola? A gente viu que o monte simboliza a figueira, que é o juízo religioso da humanidade. Então Jesus está falando o seguinte, ó, aquele juízo religioso que naquela época estava sendo representada pelo juízo religioso coletivo daquela humanidade dos judeus, através do judaísmo, que não estavam cumprindo, através do templo, o seu objetivo, né? O que ele quis dizer? Que ela ia ser desarraigada, né? Ia ser transplantada, erga-te e precipite, ia ser, palavrinha difícil, ia ser precipitada aonde? No mar. Mas por que ele usou a ideia do mar? Então, qual é a simbologia da figura do mar? Aí a gente vai ver que a ideia vai ampliar. No livro do profeta Ezequiel, para a gente entender, olha só que interessante. Ele falou assim, farei subir contra ti
O que é a ideia? Invadir, né? Muitas nações. Então, falando para Israel, ó, Deus provocando aqueles abalos, aquelas movimentações com o objetivo de fazer cumprir os seus objetivos, iria fazer ir contra Israel várias nações. Aí ele faz a metáfora, a comparação. Assim como o mar faz subir as suas ondas. Então, o que ele quis dizer aqui? A ideia é que a figura do mar simboliza muitas nações. Outro exemplo, está lá no livro do Apocalipse de João. Né? Aí lá tem uma extensa explicações de várias metáforas, de várias parábolas, e aí a gente vai pegar um pedaço. Né? Que, aí o anjo chegou e virou para o João. Né? Vem cá que eu vou te explicar o que é a simbologia do que a gente está falando. Aí ele coloca assim, aquelas muitas águas, que é o mar, né? Que você viu na sua visão, onde se assenta a prostituta, que é outra figura que representa aquela igreja transviada de Roma daquela época, da Idade Média, né? São povos e nações e línguas. Então, novamente, aquela mesma ideia. O mar, ou as muitas águas, simboliza o quê? Nações e povos, que no caso, usando aquele linguajar bíblico, né? São os povos gentios. Então, a gente começa a entender qual que é a ideia que Jesus estava realmente tratando naquela parábola. Então, a gente já entra no quarto nível de entendimento. Qual que é a ideia que Jesus estava tratando nessa passagem da parábola da figueira que secou e também naquela do grão de mostarda e do monte, porque elas são complementares, uma é baseada no entendimento da outra. Ele quis colocar o seguinte, que ele estava falando de cumprimento de antigas profecias, são muitas, né? Em vários aspectos, de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Porque profecia é aquilo que Kardec estava falando. Lembra quando eu falei do planejamento? O que é profecia? Profecia, ele está falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Ou seja, houve um planejamento, né? Trabalha-se para que aquilo se cumpra e se executa, como são profecias relacionadas à vontade de Deus, então com certeza elas vão ser cumpridas. Não tem interferência, porque a humana fica sujeita à interferência, né, a uma vontade superior de Deus. E de Deus não tem ninguém superior a ele. Então aquilo que ele planejou é perfeito e vai ser cumprido. Tá? Então é isso que a gente chama de onipotência. Tá? Ele vai fazer executar aquilo que ele quer. Tá? Então, a gente está tratando de profecias, né? Uma das profecias, de acordo com essa suprema vontade ou onipotência de Deus, particularmente quanto à necessidade da sua o quê? Divina palavra, que é aquela ideia do grão de mostarda que depois se transformou numa grande árvore, né? Que é o juízo religioso coletivo, ser o quê? Levada também a outros povos ou nações do mundo. Por quê? Porque os judeus daquela época eles não estavam cumprindo com o seu objetivo. Porque quando a primeira revelação foi dada aos judeus, mas ela tinha que se fazer luz para todos os povos. Mas eles se fecharam, não estavam ensinando nem os próprios judeus, estavam só preocupados a cobrança de dízimos, de sacrifícios, aquelas questões todas que Jesus, quando entrou lá, por isso que ele expulsou os vendilhões do templo, eles não estavam cumprindo com o objetivo deles. E muito menos o quê? Ser luz para a humanidade. Por isso que a gente pode colocar assim, Deus, qual que ele foi? Já que não está, vamos acabar com isso tudo e eu vou espalhar isso para todo quanto é lado. E foi isso que aconteceu. Então, é a suprema vontade, em cumprimento das antigas profecias, onde a sua divina palavra, que são seus ensinos, que é o juízo religioso coletivo, ia ser levada a outros povos ou nações, que é a simbologia do mar. Por isso que ela foi transplantada para o mar. Né, que são os povos gentios, através do quê? Da missão evangelizadora dos seus discípulos. Tá claro aí, gente? Então a gente vê aqui essa questão, né, do paralelo entre a fé humana e a fé divina. A fé divina é aquela que vai se cumprir sempre, né? E como foi que isso aconteceu? A história bíblica, né, mostrou. Após a pregação do cristianismo junto aos povos gentios, né, ao mar, né, formação de comunidades cristãs primitivas
e a destruição do Templo de Jerusalém em 70, com a diáspora judaica, né, a palavra de Deus foi levada, com o passar do tempo, a todos os lugares e chegou até a gente aqui. Né? Ela foi transplantada para o mar. Não é isso? Com isso, né, a simbólica figueira, que é representação do juízo religioso coletivo da humanidade, né, aquilo que eu já falei, já até antecipei. A ideia é, ela foi transplantada para o simbólico mar em cumprimento dessa vontade de Deus. E para terminar, né, como eu falei que ela trata de um objetivo, de uma coisa que nos interessa particularmente nós do meio espírita, ela chegou no Brasil, né, com um objetivo, em cumprimento a profecias, né? Olha só o que o espírito de Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, nos trouxe sobre a ideia referente a essa transplantação, né? Não sei nem se essa palavra existe, né? Esse transplante da simbólica figueira, ou esse deslocamento do simbólico monte, né, para o simbólico mar, né, que é a humanidade. Olha só o que ele falou. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore. Qual árvore? Aquela que a gente tratou lá, a figueira, né? Magnânima do seu evangelho, ou seja, aquele juízo religioso divino, né? A fim de que os seus rebentos, os frutos que não estavam dando lá, né, delicados, florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Daí a gente vê, né, a ideia da grande responsabilidade que foi colocada de acordo com a vontade de Deus à nossa nação, a nós, né, que vivemos aqui, né, que a gente está aqui cumprindo, esperando, né, com esmero levar essa palavra, né, de Deus, né, a palavra de Deus, o estudo do Evangelho de Jesus a todos os lugares, né, cumprindo aquele que é o verdadeiro objetivo. Com isso, gente, a gente chegou aqui, né, já está na hora. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido